Gente, nosso conteúdo de hoje de matemática, nós falaremos sobre os números em tabelas e gráficos. Esse conteúdo está na página 47 do livro de vocês. Lá diz assim: em livros, em jornais ou na televisão, é frequente encontrarmos tabelas e gráficos para que apresentam dados e informações. As tabelas e gráficos, eles vêm para que a gente possa fazer um comparativo. Comparar o que tem mais e o que tem menos. O que foi melhor e o que não foi tão bom, digamos assim. Aqui no livro para vocês aparece uma tabela. No primeiro, população brasileira por situação do domicílio em 2010, digamos que há 11 anos atrás. A população urbana, ou seja, quem morava na cidade, é esse total de pessoas que temos aí. Veja aí, 160.925.792 pessoas. Essas moravam na cidade, na zona urbana. E a população rural, no caso, 29.830.007 pessoas. Olhando na tabela de gráficos, como são números muito grandes, a gente não percebe tanto a diferença. Mas quando eu trago para você um gráfico, olha no gráfico, de imediato você percebe que um é bem maior que o outro. Então, esse onde está bem maior, ele representa o número da população que vive na zona urbana, ou seja, vive na cidade. E esse que está bem menor no cantinho representa o número de pessoas que vivem na zona rural, ou seja, no campo, no interior. Para que vocês entendam melhor, eu trouxe assim. As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados, da mesma forma que os gráficos. Elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Sendo assim, são usadas para a visualização de informações em diversas áreas do conhecimento. Essa questão de tabelas e gráficos, a gente pode ver ela numa contagem de população, numa probabilidade de gostos, digamos assim, quem gosta mais de jogar futebol, basquete, vôlei, e assim eu posso fazer um gráfico com quantas pessoas gostam de cada tipo de jogo e ver quem tem mais e quem tem menos. Assim, a gente consegue visualizar um resultado mais fácil. Aqui temos 3 dicas para ler e interpretar os gráficos. Confira se as informações do gráfico batem com o enunciado do exercício, ou seja, essas informações da população, como tem no livro de vocês, população brasileira por situação de domicílio. Vamos olhar se nesse gráfico realmente se trata de população, de número de pessoas. Entenda qual tipo de informação está sendo destacada no eixo vertical e qual está no eixo horizontal, o que tem em cima, o que tem embaixo, o que está alinhado entre numeração e palavras, ou seja, enunciado. Interpretar com calma, pois geralmente são questões contextualizadas. Vai ter o nome daquilo e a numeração do que você está contando, do que você está mostrando desse gráfico. Portanto, as tabelas e gráficos são um dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção, deixa eu tirar aqui assim, sobre o estudo, sobre a pauta do estudo e chegue a uma rápida conclusão. Quando você olha lá nesse gráfico que eu trouxe, que tem no livro de vocês, quando você olha esse gráfico, gente, você consegue perceber que um é bem mais que o outro, apenas visualizando, mesmo sem você olhar na contagem de números. Por quê? Porque por a imagem, você já percebe que um é bem maior do que o outro. Essa contagem pode ser utilizada, essas tabelas e esses gráficos podem ser usados em estoque de supermercado,
para ver o produto que está saindo mais, o produto que está saindo menos. Estoque de uma loja para ver quantas camisetas tem de uma cor, de outra cor, de que tamanho, P, M ou G. Então, as tabelas e gráficos, eles são utilizados para facilitar o seu dia a dia, o dia a dia das pessoas que assim precisam. Então, com a ajuda do professor, vamos montar uma tabela? Vamos montar um gráfico? Vamos pensar no assunto? Pesquisa alguma coisa do tipo? O professor de vocês irá orientá-los. Vamos lá.